Ups, caiu. Acontece, não é? Aquele momento de pura agonia, em câmara lenta, em que a última fatia de pizza, o único biscoito que sobrou, escorrega e aterra, no chão. E agora? A pergunta que nos assombra a todos. Será que a famosa regra dos 5 segundos nos chafa desta vez? É um daqueles dilemas da vida. Uma decisão de uma fração de segundo. De um lado, o desperdício, do outro, a prudência. Mas o que é que a ciência tem realmente a dizer sobre esta regra que toda a gente conhece? Será que as bactérias andaram na escola e sabem contar até 5? É o que vamos descobrir. Ok, então a teoria é esta. A ideia que anda por aí é que a comida que cai ao chão, se for apanhada rápido, está segura porque as bactérias, coitadas, precisam de um tempinho para se agarrarem. Parece lógico, não parece? Mas a questão é, será que o mundo dos micróbios funciona com as nossas regras? A boa notícia é que não precisamos de adivinhar. Houve cientistas que levaram isto tão a sério que basicamente transformaram os laboratórios deles em autênticas cenas de crime microbianas. E nós vamos seguir as pistas de uma das investigações mais completas que já se fizeram sobre o assunto. E quando digo que levaram a sério, é mesmo a sério. Olhem só para isto. Investigadores da Universidade de Rutgers não se puseram com meias medidas. Pegaram em 4 alimentos, de melancia a gomas, testaram em 4 superfícies, de aço alcatifa, e com 4 tempos de contacto diferentes. No total, fizeram, imaginem só, 2.560 testes. Isto já não é folclore. É ciência pura e dura. E aqui mesmo, preparem-se, vem a primeira bomba. A primeira grande descoberta é que a transferência de bactérias é instantânea. Acontece em menos de 1 segundo. Exato. A regra dos 5 segundos é desfeita em menos de 1. O que nos diz logo que se calhar o tempo não é o grande vilão da história. Ok, então se o tempo não é o fator mais importante, o que é? A primeira grande pista que os cientistas encontraram aponta para algo que até faz bastante sentido: a umidade. E a diferença aqui é brutal. A melancia super úmida funcionou como uma autêntica esponja de germes. Absorveu praticamente tudo o que estava na superfície. Por outro lado, a goma, bem sequinha, quase não apanhou nada. Fica claro, não é? A umidade é como se fosse uma autoestrada para as bactérias passarem do chão para a comida. E quão rápida é essa autoestrada? Bem, em alguns dos testes com melancia, a transferência de bactérias chegou aos 97% quase de imediato. Parem para pensar nisto. Quase 100% das bactérias que estavam ali saltaram para a melancia num piscar de olhos. E estes gráficos mostram isso na perfeição. Reparem ali na linha de baixo, a que corresponde à melancia. A contaminação está logo no máximo e fica por lá. Não é uma subida lenta, é uma invasão imediata. Os dados não mentem. Muito bem. Pista número 1. A umidade é fundamental. Mas, e o chão? Será que todas as superfícies são iguais aos olhos dos micróbios? A resposta é esta pode mesmo surpreender. Vamos lá fazer um pequeno teste rápido. Destas 3 superfícies, azulejo, aço inoxidável e alcatifa. Se tivessem de apostar, em qual delas seria mais seguro deixar cair a comida? No azulejo liso, no aço brilhante ou na alcatifa? Pensem lá um segundo. E a resposta é a alcatifa. Parece mentira, não é? Mas é verdade. A alcatifa foi a superfície que transferiu de longe menos bactérias. O azulejo e o aço, que nós até pensamos que são super limpos, foram os piores da fita. Mas porquê? É tudo uma questão de topografia. Imaginei a alcatifa como um terreno montanhoso. A comida, quando cai, só toca no cimo das montanhas, ou seja, nas pontas das fibras. As bactérias ficam lá embaixo, nos vales, e por isso têm muito mais dificuldade em saltar para a comida. É um truque de física, basicamente. Ok, com estas 2 pistas na mão, a umidade e o tipo de superfície, acho que estamos prontos para chegar ao verdito final. Vamos juntar as peças do puzzle. A pergunta que nos fez começar esta viagem: será que o tempo é mesmo o nosso inimigo? Será que o truque é ser mais rápido que o relógio? E a ciência, depois de mais de 2.000 testes, diz que não. Um não bem redondo. O tempo até pode ter um papel pequenino, mas está muito, muito longe de ser o ator principal. Os verdadeiros culpados são a umidade da comida e a superfície do chão. Por isso, podemos esquecer o cronómetro. O que realmente importa é a combinação destas 2 coisas. Deixar cair melancia num azulejo não tem nada a ver com deixar cair uma goma na alcatifa. E esta citação dos próprios cientistas fecha o assunto com chave de ouro. A regra dos 5 segundos é, no fundo, uma simplificação, uma história muito simples para explicar um processo que, na verdade, é bem mais complexo. A realidade é uma dança entre a umidade do que se come e a forma do chão. E com isto, a pergunta volta para nós. Sabendo que a contaminação é instantânea e que o que interessa mesmo é a umidade e o tipo de chão, a decisão de comer ou não comer aquilo que caiu já não é tão simples, pois não? Torna-se um risco um bocadinho mais calculado.
Se esta explicação mudou completamente a forma como se olha para a comida no chão, então nada como deixar um gosto e subscrever para continuarmos a desmontar mais mitos do dia-a-dia com a ajuda da ciência.